porque grande parte da população brasileira tem uma relação negativa com a leitura e a escrita. Antes de nós darmos início, exatamente à análise dos problemas, dos aspectos que estão em torno dos problemas de escrita e de leitura, é importante nós fazermos algumas considerações quanto à terminologia, quanto à forma como tais problemas são, em geral, classificados, tanto na literatura quanto por profissionais que atuam com os tais problemas de leitura e escrita. Bem, então nós vamos ver na literatura, e sendo usado por esses profissionais, a terminologia distúrbios de leitura e escrita, ou dificuldades de leitura e escrita, distúrbios de aprendizagem e problemas na aquisição ou problemas de leitura e escrita. Bem, a terminologia que nós vamos usar na nossa aula, preferencialmente, seriam então os problemas de leitura e de escrita. E por que a gente não está adotando o termo distúrbio de linguagem, escrita ou distúrbio de aprendizagem? Veja, aqui a gente já começa então a fazer a nossa reflexão. Essa noção de distúrbio, o termo distúrbio, remete à ideia de que, diante de uma criança com dificuldades no seu processo de aquisição da leitura e da escrita, eu devo estar me remetendo, devo estar avaliando, observando capacidades individuais, em geral, de ordem orgânica. A noção dos distúrbios de aprendizagem e ou de leitura e escrita estão diretamente associadas a essa ideia. A ideia de que se a criança, que o processo de aquisição da escrita por parte da criança depende das suas condições orgânicas individuais. Portanto, caso esse processo esteja sendo avaliado como problemático, caso a forma como a criança lê e escreve não atenda às expectativas da escola, dos pais ou de qualquer outro profissional, então já se pressupõe, a partir da noção do distúrbio, que ela deve ter alguma falha, alguma falta, alguma incompetência, alguma deficiência de ordem orgânica. Quer dizer, a gente então não concorda com essa ideia, até vocês têm acompanhado aí os pressupostos teóricos que norteiam a nossa visão sobre linguagem, sobre a aquisição da linguagem escrita, e esta mesma concepção que vai nortear todo o nosso entendimento sobre os problemas de escrita. E o que tem colocado o tempo todo, é que a escrita não é de natureza orgânica, ou seja, de que para eu aprender a ler e a escrever, não basta eu escutar bem, enxergar bem, ter um bom comportamento motor, a coordenação motora, quer dizer, ler e escrever não é da ordem do orgânico, mas fundamentalmente da ordem do simbólico, porque a escrita é uma linguagem. Veja, a própria questão norteadora da nossa aula, ou seja, por que grande parte da população brasileira tem dificuldade, tem uma relação negativa com a leitura escrita, deixa claro que não se trata exatamente de um problema ou de problemas orgânicos, perceptuais, visuais, de processamento auditivo ou visual, porque a gente sabe que grande parte da população brasileira não tem problemas orgânicos, então se trata de um problema de ordem social que envolve vários aspectos. Bem, para nós podermos compreender, então, a amplitude do problema relativo à leitura e à escrita, nós podemos recorrer a alguns dados, por exemplo, do IBGE. Nós temos aí, segundo pesquisas realizadas, que por volta de 15 milhões de brasileiros podem ser considerados analfabetos funcionais ou pessoas alfabetizadas tecnicamente. O que isso quer dizer, pessoas que conseguem codificar e decodificar a escrita, ou seja, compreendem a técnica do ler e do escrever, mas não fazem uso efetivo da leitura e da escrita, apresentando grande dificuldade na elaboração de textos e na interpretação de textos. Veja, o que nós temos hoje é uma situação, uma realidade nacional na qual pessoas de diferentes idades, de diferentes grupos sociais, inseridas em diferentes contextos sociais, profissionais, que apresentam essa condição dos ditos alfabetizados tecnicamente.
Ou seja, sabem ler, sabem escrever, mas qualquer momento que são solicitadas a elaborar um texto, a se posicionar a partir da escrita de uma forma significativa, a interpretar um texto que trate de questões mais teóricas, alguma questão que envolva o conhecimento, essas pessoas apresentam uma grande dificuldade, apresentam resistência e efetivamente não se sentem e não conseguem ter um domínio significativo da leitura e da escrita. Como eu estava colocando para vocês, né, sobre a amplitude desse problema, o que nós podemos observar, por exemplo, no ensino superior, nas universidades, nas faculdades, como pessoas nessa condição não são a exceção. Pelo contrário, né, a grande parte, né, dos universitários, por exemplo, então, aqui estaríamos dizendo de pessoas que tiveram sucesso escolar, porque para chegar na universidade a gente sabe que é uma porcentagem muito pequena, né, das pessoas que conseguem no nosso país. Então nós estamos falando de pessoas que se deram bem, ou seja, que tiveram sucesso escolar. Quando elas chegam na universidade, pessoas adultas em geral, nós percebemos uma dificuldade imensa, uma resistência, um desprazer nas atividades, né, de leitura e de escrita e a grande dificuldade que elas têm para interpretar textos. As pessoas leem 2, 3, 4, 5 vezes um parágrafo e não conseguem falar o que pensam sobre aquele parágrafo que estão lendo. Ou seja, leem e essa leitura não fixa, não transforma, não contribui para que ela tenha um conhecimento maior, quer dizer, é como se não tivesse feito. Por que eu estou pegando aqui o exemplo de universitários? Porque eu estou usando esse exemplo exatamente para mostrar que essa relação negativa e a condição, né, precária que as pessoas têm em relação à leitura e escrita, ela não, infelizmente, ela não está restrita nem a faixa etárias específicas e nem a níveis socioeconômicos específicos, né? Porque a pessoa que está na universidade, bem ou mal, de alguma forma, ela tem possibilidade financeira para ter chegado ali. Então, não faz nem parte daquele grupo mais carente, que a gente poderia, então, achar que o problema só está ali, né? Porque as pessoas são carentes e não tem uma série de coisas. Não. O problema realmente é um problema que ele se amplia, né, e atinge pessoas das mais diferentes classes sociais, idade e contextos. Bem, então agora vamos, para dar continuidade a isso que nós estamos discutindo, observar uma outra enquete e vamos depois analisar o que as pessoas aí nos trazem. Você tem o hábito de ler? Não, eu não tenho muito hábito de ler. Eu leio pouco, quase não leio, na verdade. E de escrever? Escrever eu escrevo, às vezes. Quando você lê alguma coisa, o que você costuma ler? Na real, eu gosto mais de ler um gibi, assim, uma revista. Não muito. E de escrever? Também não. O que você costuma ler? Geralmente livros de história, que contam história da vida de alguém, como a vida do Ayrton Senna, são livros que eu aprecio. Você tem um hábito de ler? Um pouco. E de escrever? Escrever não. O que você costuma ler? Mais assim, jornal, revista de esportes. Você tem um hábito de ler? Tenho. E de escrever? Não. O que você costuma ler? Livros, eu leio muito a Bíblia e livros de histórias, documentários, esse tipo de assunto. Você tem um hábito de ler? Sim, bastante. E de escrever? Também, muito mais. O que você costuma ler? Livros religiosos, literatura clássica. Revistas também, revistas de outras línguas, coisas do gênero também. Muito pouco. E de escrever? Também. O que eu leio bastante é quando tem que fazer os trabalhos da faculdade. Daí você se obriga a ler, mas fora isso, é uma tendência que tá fora. Veja, né, a situação, a experiência, o hábito, né, que essas pessoas referem, né, retratam, na verdade, a situação, como eu já coloquei para vocês, de grande parte da população brasileira. Né? Não se trata aí de casos específicos, de casos particulares. Né? Essas pessoas, a falta de hábito, a falta de costume, a falta de prazer com a leitura e com a escrita, né? É uma realidade, na verdade, que
como eu coloquei, atinge grande parte da nossa população. Portanto, atestando, né, não gostar de ler e escrever, essas pessoas assumem uma postura resistente diante de situações que lhes são solicitadas a ler e escrever. Veja, o que é importante, né, entender é que essa falta de hábito, né, uma relação aí não significativa com a leitura e escrita, enfim, a leitura e escrita não fazer parte da vida das pessoas faz com que elas tenham uma resistência grande, né, quando são solicitadas a ler e escrever. E aí, se a gente for parar para pensar um pouco na criança, eu acho que isso é interessante, né, que vocês façam, aí se remeter para o contexto aí de sala de aula com crianças pequenas, o que a gente vê? Crianças angustiadas, com medo, estressadas, né, nas situações de leitura e escrita. Essa é uma situação muito comum e que a gente percebe que é um dos grandes problemas, né, que vão acabar gerando os chamados distúrbios de leitura e escrita. Uma coisa importante, né, de colocar para vocês, decorrente da explicação que eu estava dando para vocês em relação à amplitude desse problema, o que nós podemos acompanhar é um aumento crescente, né, de crianças, adolescentes, mas especialmente crianças sendo encaminhadas, né, a psicopedagogos, a fonoaudiólogos, a médicos, com a queixa de problemas de leitura e escrita. Então, como eu estava colocando para vocês, né, essa situação, né, do encaminhamento cada vez maior de crianças buscando atendimento especializado para resolver esse problema, é fruto exatamente dessa problemática social em torno dos processos de aquisição da leitura e da escrita. Portanto, como entender esse problema? Como é que ele se constitui? Que aspectos estão interferindo para a definição dos mesmos? Nós entendemos que não se trata de culpas particulares ou culpas individuais, mas que nós temos que tentar entender exatamente de que forma, né, que esta maneira de organização social leva a esse tipo de realidade. Veja, nós temos que entender que tais pessoas têm incorporado valores, definições e julgamentos decorrentes de suas condições socioeconômicas, que dispõem em posições desiguais àqueles que dominam e não dominam a modalidade escrita de linguagem. Veja, nós não vamos ter condições, né, de fazer uma análise aprofundada, sociológica aqui, dos aspectos que estão em torno, né, da realidade aí precária que a população brasileira tem em relação à leitura e escrita. Mas a partir dessa colocação, o que é importante entender é que as pessoas são divididas, né? Elas são postas em lados opostos, caso dominem e caso não dominem a leitura e a escrita. Elas vão ter acesso a coisas diferentes, elas vão ser consideradas de forma diferente, vão ter condições profissionais diferentes, ou seja, vão ser valorizadas e ocupar um lugar social diferenciado, caso dominem ou não dominem a leitura e a escrita. Quer dizer, só essa percepção já fica evidente, né? Já evidencia, na verdade, que dominar ou não a leitura e a escrita põe as pessoas numa condição social e levam as pessoas a terem uma forma de inserção, né, social e se constituir como cidadão de forma distinta. Portanto, fica claro uma relação aí direta, né, entre o saber ler e escrever, o ter o domínio da leitura e da escrita e a forma como você se coloca perante a realidade social. Veja, vamos retomar então, para poder entender melhor, né, isso que nós estamos colocando, alguns aspectos que já foram discutidos, né, nas aulas que nós estávamos analisando o processo de aquisição da escrita por parte da criança, onde nós pudemos observar aí situações também diferenciadas em relação ao contato, às experiências que as crianças têm com a leitura e com a escrita e, portanto, as melhores ou piores condições que elas têm para poder avançar nesse processo. Vamos então escutar um pouco, um trecho em torno dessa questão. Crianças que vivenciam experiências variadas e significativas de leitura e escrita em seu ambiente familiar e escolar se encontram em vantagem daquelas que não vivem tais experiências.
Bem, como de alguma forma a gente já colocou isso, né, o que está sendo posto aqui é que condições significativas de leitura e de escrita, né, são determinantes para que a criança aprenda e avance no seu processo de aquisição da leitura e da escrita. Agora vamos ver então uma outra situação. Em contrapartida, crianças que vivem com adultos que têm incorporado a noção de maus leitores e escritores e, portanto, não se consideram de fato capazes de orientá-las, apresentam piores condições para adquirir a escrita. Veja, o que nós estamos colocando, né, com essas duas situações diferenciadas em relação ao tipo de experiência que as crianças têm com a leitura e com a escrita e também ao tipo de experiência que as crianças têm com adultos que intermediam, né, esse processo de aquisição da leitura e da escrita, é que o fator determinante para que a criança possa adquirir a leitura e escrita de uma maneira significativa, prazerosa e efetiva está diretamente relacionado ao tipo de experiências que ela vai ter com esse material, né, com essa modalidade de linguagem. Então, se ela tem experiências significativas, se os adultos compartilham de experiências significativas com a leitura e com a escrita, ou seja, leem coisas interessantes, curtem, têm prazer, brincam, desfrutam, o momento da leitura e da escrita é um momento de encontro, essa criança tende a adquirir a leitura e a escrita, a passar por esse processo sem apresentar dificuldades. Ou seja, podendo lidar com as suas dificuldades de uma maneira tranquila e resultando aí, né, num desempenho escolar adequado, sem problemas. Se a criança compartilha de experiências, né, restritas, se os adultos que acompanham a criança nessas situações não têm prazer, não gostam, não se sentem de fato leitores e escritores, até porque não são, quer dizer, a criança não tem como ser apresentada a leitura e escrita de uma maneira boa, positiva, porque ninguém, né, que está intermediando esse processo efetivamente se constitui como um leitor e um escritor que tem prazer em fazer isso. Porque esse prazer e a boa relação, a vivência significativa, a criança vai ter que aprender com alguém. Então, se ela não tem este alguém, né, para poder colocar esta modalidade de linguagem escrita desta forma, ela se encontra em piores condições e é uma criança aí, né, que tem uma possibilidade de não conseguir lidar com as dificuldades inerentes a esse processo e parar e ter dificuldade, ficar angustiada, não conseguir avançar, ou seja, não conseguir efetivamente, né, corresponder aí com as expectativas da escola e, portanto, se tornar uma criança que possa precisar de ajuda e ser considerada como portadora de uma dificuldade ou de um distúrbio de leitura e escrita. Portanto, nós consideramos que os problemas que caracterizam os distúrbios de leitura e escrita e, portanto, os piores sintomas, né, os sintomas que aparecem com maior recorrência e as dificuldades que aparecem com maior recorrência são o fato da leitura e da escrita não fazerem parte de suas vidas de forma significativa e prazerosa. O fato de, a exemplo de adultos que as acompanham, sentirem-se incompetentes e inseguras para o domínio da leitura e escrita. Em outras palavras, terem introjetada a noção de incompetência linguística. Veja, espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? Se a gente pode admitir que existe um distúrbio, que existe um problema, esse problema está exatamente na relação negativa, na falta de vontade, na falta de motivação, na falta de interesse, de desejo que crianças têm em relação às práticas de leitura e de escrita. E esta falta, né, de desejo, de interesse, de prazer, ela é incorporada a partir da experiência que os adultos que acompanham essa criança têm, eles próprios, em relação à leitura e escrita. Quer dizer, essa falta de prazer e essa falta de desejo não é inerente à criança. Não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela é desmotivada, não é porque ela não tem atenção, quer dizer, não nasceu com ela e nem é característica dela. Essa postura negativa que a criança tem, ela aprendeu com alguém.
Quer dizer, ela não pode aprender uma relação positiva com a leitura e com a escrita. Porque isto ela vai aprender, quer dizer, os valores, a importância da leitura e da escrita, os sentidos e as funções, eles têm que ser aprendidos por parte da criança. E quando ela não vê isto, ela não acompanha isto, ela não compartilha disto com outras pessoas, com outros adultos, ela não tem como aprender. Então, esse é o maior problema que a gente se depara, né, quando acompanhamos crianças, quando recebemos crianças, né, quando conversamos com crianças que são consideradas portadoras de distúrbios de leitura e escrita, fundamentalmente por parte de educadores. Quer dizer, a gente encontra que aí o grande problema da criança não é visual, não é de atenção, não é hiperatividade, não é falta de coordenação. O grande problema dela é a falta de sentido que a leitura e a escrita tem na vida dessa criança, e é uma falta de sentido que foi construída com os pais, que foi construída com os professores, que foi construída com as pessoas que fazem parte da vida dela. Quer dizer, não é um problema dela, né? É um problema da forma como a escrita se insere nas experiências que ela está inserida. Bem, então, feitas essas colocações, eu acho que ficou claro aí, né, que não se trata de um problema individual, mas de um problema de ordem social e educacional. Bem, então, como contribuir, né, para que a leitura e a escrita façam parte da vida das pessoas e, fundamentalmente, parte da vida das crianças? Bem, para responder essa pergunta, é fundamental, antes de qualquer coisa, né, que o adulto, o educador, o terapeuta se questione até que ponto participamos da constituição dessa problemática e como podemos agir para reverter essa situação. Como eu estava dizendo para vocês, né? Se o adulto, se o educador não se percebe como comprometido com a constituição desse problema, nada mais vai dar certo. Quer dizer, ou o educador entende, o adulto entende que o problema não é da criança, mas que o problema é das experiências que são propiciadas, que são compartilhadas com a criança, e, portanto, ele também tem a ver com isto, nada mais vai ser efetivamente produtivo e a ajuda que se pode dar à criança vai ser bastante restrita. Então, a primeira coisa a se fazer é parar para pensar até que ponto e de que forma eu tenho a ver com esta situação e, então, na sequência, de que forma que eu posso contribuir para reverter essa situação e, como a gente colocou, para fazer com que efetivamente a escrita faça parte não só da vida da criança, mas como da própria vida, né, daquele que ensina a criança. Esse entusiasmo que a gente observa na criança antes de entrar na escola e que infelizmente a gente vê que vai morrendo, né, ao longo dos anos escolares, tem que ser a nossa inspiração. Porque se a criança tem essa motivação, é porque ela tem tudo para aprender. Então o professor tem que aproveitar isso. Além disso, ele deve atuar de forma que a escrita não seja reduzida às atividades escolares, especialmente de avaliação do desempenho dos alunos. Pelo contrário, o educador deve agir de forma que as crianças compartilhem de situações em que estejam garantidos os diferentes usos e funções sociais da escrita. Além disso, de forma que o adulto atribua sentido às experiências de leitura e de escrita realizadas em parceria com a criança. Por último, que a criança aprenda a ler e escrever lendo e escrevendo, e não realizando as tradicionais atividades pré-requisito para a leitura e escrita. Veja, então, para resolver esse problema da relação negativa que a criança tem com a escrita, o que nós acabamos de colocar é que a criança aprende a ler lendo e escrevendo, e não fazendo risquinho, bolinha, desenvolvendo os ditos pré-requisitos. E que ela vai aprender a ler e a escrever lendo e escrevendo junto com adultos que compartilham com ela experiências prazerosas significativas, nas quais os usos e as funções da escrita e da leitura estejam implícitos, garantidos. Caso contrário, nós não vamos agir de forma à superação dessa problemática imensa, nacional, né, que leva a grande parte das pessoas a não terem uma boa relação, a não se constituírem como leitores e escritores, e que levam uma grande parte das crianças para os consultórios, sendo taxadas, rotuladas como portadoras de distúrbios individuais, quando na verdade se trata de um distúrbio de natureza social, em relação ao qual nós temos um papel importante. Como são constituídos problemas de escrita e leitura que incidem sobre os seus aspectos semânticos e estruturais?
Nós vamos estar discutindo hoje duas questões, né, como eu coloquei a partir da nossa questão norteadora, que estão relacionadas aos aspectos semânticos e estruturais da produção escrita, dos textos escritos. Portanto, a primeira questão é: quais são as principais dificuldades de leitura? Veja, o que nós podemos acompanhar na prática, né, no contato com crianças que apresentam dificuldades de leitura e escrita, é que a principal dificuldade de leitura refere-se à dificuldade da interpretação textual. É muito comum crianças, né, ao lerem um texto, conseguirem ler as palavras, mas não conseguem fazer uma análise, uma interpretação daquilo que elas leem. Nesse caso, o ato da leitura, né, a prática da leitura, ela fica restrita à possibilidade aí de decodificação do texto escrito. Porque você vê a criança lendo, ela lê, ela reconhece as palavras, mas se você solicita, se você pede para ela fazer uma reflexão, uma análise, se posicionar em relação ao que foi lido, você percebe que ela tem muita dificuldade de efetivamente ler e, portanto, interpretar o texto. Então, o que nós estamos colocando aqui é que a interpretação textual, ela representa a principal dificuldade encontrada, né, em grande parte das crianças, no que se refere à possibilidade de leitura de textos escritos. Bem, para nós podermos aprofundar a reflexão em torno dessa dificuldade, vamos observar aí uma cena gravada, né, com crianças, na qual elas estão fazendo uma atividade de leitura, e depois vamos analisar um pouquinho como é que elas procedem. Era uma vez um lavrador que vivia feliz, cultivando seu campo. Um dia, quando ia começar seu trabalho, deparou com um diabinho sentado sobre uma fogueira. — Que faz aqui, diabinho? Perguntou. — Então, estou aqui porque neste campo está enterrado um enorme tesouro em ouro e brilhante. Tudo bem. E o que você entendeu do que você leu? Eu entendi que quando ele ia começar seu trabalho, ele viu um diabinho sentado na fogueira. Aí ele perguntou: por que você está aqui, diabinho? Aí ele respondeu: porque neste campo, eu estou aqui porque neste campo tem um monte de tesouro em ouro e brilhantes. Muito bem. E você, Nicolas? Leu o seu texto? A menina sapeca. Aroline é uma menina muito sapeca, nada a deixa zangada, a não ser uma coisa: esperar o ônibus escolar em dia de chuva. Um dia, Paulinho chegou gritando: gente, venham aqui! E todos vieram. O que é isto? Disse Carla, a mais curiosa. São os convites do meu aniversário. Ah, disseram todos. E Paulinho começou a entregar os convites. Ih, vai ter briga. Passa dia, vem dia, chega o aniversário do Paulinho. Para lá fomos todos, cada um levando o seu presente. Quando Paulinho foi abrir os presentes, o da Carol era um rato. Paulinho levou um tremendo susto e todos riram. Ha, ha, ha. Moral: favor por favor e letra por letra se troca por rato. Então, Nicolas, o que você entendeu? Ela não gosta de... Nada deixa ela zangada, só exceto uma coisa: esperar o ônibus escolar em dia de chuva. Um dia, o Paulinho chegou com uma grande novidade, com os convites do aniversário dele. Daí ele começou a entregar para todo mundo os convites e deu briga. Daí quando ele foi abrir o presente da Carol, era um rato. Ele tomou um grande susto e todos começaram a rir. Veja, mediante, né, crianças que leem dessa forma, que apresentam aí, né, uma dificuldade, um esforço para se colocarem em relação ao que leram, para reproduzirem o que leram, para dizer o que pensam sobre isso, a gente fica pensando um pouco o que seria, né, considerado normal e patológico, o que seria considerado normal e problemático, né, na prática de leitura por parte das crianças. Essas crianças sabem ler?
E a outra questão é, quando considerar que as crianças apresentam dificuldades na leitura? Mas o que é importante de estar colocando hoje para vocês, né, e que vocês possam pensar sobre isso, é que o que sinaliza para uma dificuldade, o que sinaliza para um problema a ser trabalhado, ou no próprio contexto escolar, ou então num contexto clínico, terapêutico, né, é o fato das crianças não conseguirem efetivamente interpretar aquilo que leem. Esse é um ponto fundamental que a gente deve se preocupar e buscar formas de intervir, porque se a criança não consegue interpretar, efetivamente ela não se constitui um leitor, né? Concepção de leitura e do que é ser leitor. Nós conversávamos um pouco, né, e hoje o nosso objetivo é aprofundar essa reflexão, que se constituir como leitor é, na verdade, poder não só apreender, né, aquilo que quem escreve deseja, né, intenciona que quem leia possa aprender, como também poder fazer relações com o que nós estamos lendo a partir do conhecimento de mundo que nós temos, a partir das experiências que nós temos. Ou seja, eu leio um texto e relaciono, interpreto, analiso, me posiciono em relação a esse texto a partir dos valores, das experiências, dos conhecimentos que eu tenho anteriormente à leitura. Se eu não consigo fazer isso, na verdade, eu faço uma leitura e ela nada modifica no meu jeito de pensar, em nada ela contribui para que eu mude, para que eu me transforme, para que eu possa adquirir mais conhecimento ou para que eu mude uma posição em relação a alguma coisa. Bem, então a primeira coisa que a gente está colocando é que se constituir como um leitor autônomo, né, é entender que o texto tem sentidos e que cabe ao leitor, de uma forma ativa, construir e atribuir sentidos àquilo que lê. Senão, ele faz uma leitura bastante empobrecida e restrita e efetivamente não tem uma autonomia na sua leitura. Uma outra coisa importante que a gente já colocou, né, de uma forma geral em relação ao ato de ler é o fato de que os sentidos do texto, ele não se encontra exclusivamente nas palavras que o texto é formulado. Existem sentidos que estão também nas entrelinhas do texto, ou seja, que eles estão sendo atribuídos a partir daquilo que não é dito no texto. E isso é importante que a criança compreenda. Quer dizer, poder ler é poder ler o que não está escrito, é poder ler nas entrelinhas, né? É poder, a partir daquele conhecimento que você já tem, que não está no texto, fazer uma leitura que extrapole aquilo que está colocado. Se você não consegue fazer isso, na verdade, você efetivamente não é um leitor ativo do texto e esta leitura não vai participar da sua constituição como leitor. Ela vai ser mais um exercício de codificação e decodificação que em pouco, né, vai acrescentar para você, para o seu crescimento e para a constituição do leitor, como eu já havia colocado. Uma coisa importante, né, que cabe ao educador pensar é que a prática de leitura, né, a partir dessas perspectivas, ou seja, né, do pressuposto de que ler é atribuir sentido ao que está sendo lido e que os sentidos eles não estão contidos única e exclusivamente na estrutura linguística, mas eles são atribuídos a partir das experiências que as pessoas têm, do conhecimento, dos valores, do contexto que ela vive, é fundamental entender também que se colocar na leitura desta forma, atribuir sentidos ao texto, né, e trazer o seu mundo, o seu universo no momento da interpretação é algo que se aprende. Ou seja, se a criança não puder compartilhar, se ela não tiver um adulto que ensine, né, que a ensine como fazer isto, que faça junto, que proponha, que mostre como que isso é feito, que mostre que ler é atribuir sentidos, ela não vai aprender. Esse processo, infelizmente ou felizmente, né, o processo envolvido aí na possibilidade de se constituir como leitor, ele não acontece naturalmente, espontaneamente e a partir das capacidades individuais da criança. Não, ler interpretando é algo que a criança tem que aprender a fazer e ela só pode aprender a fazer isso com alguém que faça. E, em geral, né, quem tem esse papel
é o adulto professor, é o adulto terapeuta, é o adulto família, é o adulto um parente. Mas, de qualquer forma, para nós educadores, com certeza, esse é um papel que a gente tem que assumir e uma responsabilidade que a gente tem que assumir caso o nosso objetivo seja efetivamente levar as crianças a terem um domínio da leitura e poderem se constituir como leitoras autônomas. Bem, para tornar mais claro, né, o que nós estamos colocando em relação ao papel do adulto, a postura que o adulto deve ter para que o processo de constituição do leitor seja adequado, nós vamos então entrevistar uma pessoa que tem experiência com o ensino da leitura e depois do intervalo vamos comentar então as posições da nossa entrevistada. A visão tecnicista implica um conhecimento de como é a escrita, o que é um livro, como que o texto se organiza em termos de palavras, sintaxe. Então é um trabalho mais, como o nome está dizendo, mais técnico de leitura. Já na visão interacionista, você tem uma preocupação sobre a produção do sentido e que elementos estão relacionados com essa produção. Isto é, como se forma o sentido na cabeça de um leitor, e isso é resultado da história que ele tem, da história de vida, da experiência que ele tem com outras pessoas, das aprendizagens todas que ele foi acumulando ao longo da vida. Na visão tecnicista, o que eu preciso aprender é uma tecnologia de leitura. Ler da esquerda para a direita, separar parágrafo, mudar página, etc. Na visão interacionista, eu tenho uma compreensão mais humana da leitura, em todas as suas dimensões, né? Naquilo que tem de positivo e naquilo que tem de negativo. Na visão tecnicista, o leitor é apenas um ser passivo que vai decifrar o código. Na visão interacionista, ele é um sujeito da história da leitura. Então, é claro que a visão interacionista é não apenas a mais contemporânea, como a mais completa. E eu vou estar discutindo um pouquinho sobre as posições, né, da nossa entrevistada, a partir do que nós pretendemos discutir até o final da nossa aula de hoje. Veja, o que nós vamos querer discutir agora é por que as crianças apresentam dificuldades para interpretar textos. O que foi colocado e o que nós gostaríamos de aprofundar com vocês é o fato de que nós temos duas possibilidades opostas de orientar o ensino, o processo de aquisição da leitura e da escrita por parte da criança. Então, no que se refere à escrita, nós podemos pensar numa abordagem mecanicista ou numa abordagem baseada numa concepção interacionista. Veja, a partir de uma concepção mecanicista, considera-se que a capacidade da leitura ela está fundamentalmente ligada à possibilidade de discriminação visual, da decifração de palavras, da decifração de frases, e a partir então, do desenvolvimento dessas habilidades, né, uma vez intactas aí, as possibilidades de percepção visual, é como se então a criança automaticamente passasse a fazer a leitura e pudesse então entender o que está lendo. Essa visão, na verdade, contrapõe o que nós estamos discutindo no final da aula, que é exatamente o contrário, né? Nós estávamos discutindo que ler não significa poder decifrar um texto. Quer dizer, o que a gente viu e viu também a partir daquela filmagem com crianças é que as pessoas podem ler, podem decifrar o texto, decifrar as palavras, decifrar as frases, mas nem por isso, de fato, elas conseguem fazer a leitura do texto. Quer dizer, então, se eu oriento, posto isso, né, o que nós estamos colocando? Que se a prática pedagógica, as práticas de leitura que eu proponho para a criança, elas estão assentadas aí, né, numa perspectiva mecanicista, o que eu vou enfatizar com a criança é o desenvolvimento da percepção visual e a sua capacidade de decodificação do código escrito. E, portanto, eu vou estar reforçando nela uma prática de leitura que lhe impossibilita, ou pelo menos dificulta, né, a sua possibilidade de análise, de interpretação textual. Então, o que nós estamos colocando, né, é que práticas mecânicas, né, de treinamento, de leitura em voz alta, a cobrança de fichamento, aquelas atividades de compreensão de texto, onde a gente coloca uma frase e pede para a criança preencher uma lacuna,
práticas de leitura, onde o professor ele valoriza, ele fica absolutamente atento à capacidade única da criança poder decifrar o que está lendo, essas práticas, com certeza, elas são, se não totalmente, mais responsáveis por grande parte das dificuldades que as crianças têm para a interpretação de textos. Até porque, veja, se a leitura é apresentada para ela a partir de atividades nas quais ela não é solicitada a interpretar, mas ela é solicitada a decifrar e a ler com fluência, o que ela vai, no máximo, conseguir fazer é decifrar, decodificar e ler com fluência. Até porque ela não aprendeu, quer dizer, ninguém ensinou a criança que ler não é apenas isso, muito pelo contrário, o domínio da mecânica, da técnica da leitura é o mais simples e, como a gente já colocou, não garante de fato a constituição do leitor. Veja, a partir de uma perspectiva interacionista, né, são desenvolvidas práticas muito diferentes dessas, né, que nós aí situamos, denominamos como mecanicistas. Veja, uma situação é o professor ou educador, né, quem quer que seja, pedir para a criança ler em voz alta para ele poder verificar, avaliar se essa criança consegue fazer uma leitura com fluência. Uma outra prática, né, a partir de pressupostos opostos, seria no processo de aquisição da leitura, nas práticas de leitura de sala de aula, por exemplo, o professor perguntar para a criança o que pensa, o que achou, como se posiciona, a que relacionou aquela leitura, fazer comentários, brincadeiras, reflexões sobre aquilo que está lendo. Quer dizer, a perspectiva interacionista, né, que nós temos discutido aqui, até porque é a perspectiva teórica que nós adotamos, né, na orientação de todo o nosso curso, ela remete aí, a situações e a práticas nas quais a leitura tem que ser compartilhada de uma maneira significativa entre adulto e criança, e o que importa aí é o texto que está sendo lido. Quer dizer, o que contém esse texto, no que ele acrescenta, o que ele traz de novo, o que ele nos faz sentir, o que ele nos faz pensar. Quer dizer, é isso que a gente tem que cobrar da criança, é isso que a criança tem que ser motivada a fazer, quer dizer, estabelecer associações, estabelecer sentidos a partir daquilo que ela está lendo. Porque não adianta nada ela ler, como papagaio, vamos dizer, ler mecanicamente um texto e não conseguir fazer isto. É importante colocar, né, que as atividades, por exemplo, de leitura em voz alta, é uma atividade muito recorrente. As crianças, de uma certa forma, né, de maneira geral, na verdade, elas não gostam dessa atividade, se sentem muito angustiadas, estressadas, e até porque, veja, o que fica claro ali é que ela não está lendo para poder ter uma relação com o que ela está lendo. Ela está lendo para que o professor veja se ela sabe ler direito. E isso, sem dúvida, é uma prática que faz com que a criança, ao invés de ter uma relação prazerosa com a leitura, ela passe a desenvolver uma experiência tensa, estressante e, pelo contrário, desprazerosa com as práticas de leitura. Veja, nem a criança, nem o adolescente, nem o adulto pode desejar, né? Ou melhor, tem motivação para se aperfeiçoar em algo, para avançar em algo, para ter o domínio de algo, a partir do qual ele vem sendo avaliado e, de uma certa forma, até atormentado. Então, é importante, né, que o educador, o adulto, reflita até que ponto, né, a criança, de fato, tem um distúrbio de leitura, tem uma limitação na leitura, como sendo uma limitação dela, ou pelo contrário, né, do que nós estamos aqui apontando. Até que ponto as condições precárias de leitura que a criança tem, ou seja, a dificuldade de interpretação que a criança tem para ler, está diretamente relacionada às práticas de leitura que elas são expostas e, portanto, né, às práticas de leitura que são oferecidas, propostas e cobradas pelos educadores, pelos adultos que orientam essa criança no seu processo de aquisição. Bem, por último, e até para a gente poder estar recorrendo à colocação, né, de uma estudiosa aí da leitura, a Maria Teresa Lajolo, eu gostaria de colocar para vocês que, dessa fala toda, o que a gente pode sintetizar é que o texto, a leitura do texto, ela não deve ser um pretexto para que sejam trabalhadas as regras gramaticais, as normas linguísticas, né, a sintaxe da língua portuguesa, porque isso é o que geralmente acontece.
né? Geralmente a gente pede a leitura de um texto só como pretexto. O texto mesmo não importa, o que ele diz mesmo não importa. Mas é um texto onde vão aparecer frases coordenadas, vão aparecer concordâncias, vão aparecer gêneros, quer dizer, que o professor acaba utilizando essas palavras ou essas estruturas, essas frases que aparecem no texto para poder fazer um trabalho de gramática. Aí o texto vira nada, e é o que a gente diz, o texto vira pretexto, e a criança efetivamente não consegue estabelecer uma relação com o texto, ela só estabelece relações com palavras e com frases. Então, como eu já havia colocado, vamos então escutar um pouquinho o que a Lajolo coloca e que nos faz pensar sobre esse tipo de prática que trata o texto como pretexto. O texto não é pretexto para nada, ou melhor, não deve ser. Um texto existe apenas na medida em que se constitui ponto de encontro entre dois sujeitos, o que escreve e o que lê, escritor e leitor, reunidos pelo mesmo ato radicalmente solitário de leitura, contrapartida do igualmente solitário de escrita. Como atuar para a constituição do leitor autônomo? Bem, o que nós colocamos até agora, né, com base na visão interacionista, é que a criança deve ser solicitada a práticas de leitura nas quais ela deve pensar, fazer relações, encaminhar coisas. Então, nada melhor do que solicitar às crianças que leiam jornais, bilhetes, piadas, que leiam regras de jogos, enfim, situações nas quais elas vão ter que ler e vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que responder algo. Vão ter que, para dar continuidade a uma determinada situação, como por exemplo um jogo, vão ter que fazer uma leitura, analisar as regras do jogo para poder jogar. Vão ter que ler um bilhete, entender o bilhete para poder responder. Quer dizer, práticas nas quais fica implícita a necessidade de interpretação textual. Bem, então para finalizarmos, né, a nossa aula, eu gostaria de colocar para vocês que se ler depende da interpretação, ou melhor, se ler é sinônimo de interpretar, e se para interpretar a criança tem que atribuir sentidos, e para poder atribuir sentidos, ela tem que pensar sobre, ela tem que usar, ela tem que se fazer valer dos conhecimentos de mundo, das experiências que ela tem, das coisas que ela pensa, para poder atribuir algum sentido àquilo que ela está lendo, fica claro que o educador também deve se preocupar em propor leituras de textos que a criança possa fazer uma interpretação, ou seja, que de alguma forma elas estejam próximo dos interesses delas, dos conhecimentos que elas têm, porque caso contrário, ela fica impossibilitada de interpretar. Então, o conteúdo do texto, do que ele trata, qual é o assunto, se esse assunto é um assunto que a criança tem acesso, se o assunto do texto é um assunto que é de interesse da criança ou não, é fundamental que o educador ele se preocupe com isso e possa fazer escolhas acertadas. Porque senão, mesmo que a criança queira interpretar, talvez ela não encontre recursos, não tenha recursos para poder fazer uma reflexão, uma análise e se posicionar em relação àquilo que está lendo. Então, finalizando, são duas coisas que o educador deve se preocupar. Primeiro, em propor atividades de leitura e compartilhar de atividades de leitura nas quais obrigatoriamente a criança vai ter que fazer uma interpretação, vai ter que se colocar de forma ativa, refletir, pensar, analisar e se posicionar. Segundo, para que isso possa acontecer, é fundamental escolher textos que contenham assuntos, temas de interesse e de conhecimento, de algum conhecimento por parte da criança, caso contrário ela fica impossibilitada de fato de fazer uma interpretação.